Bom dia, boa tarde, queridos amigos, amigas. Estamos aqui com o querido Brás, né, desenvolvendo também essa conversação ligada a essa integração que tivemos com tanto seminário maravilhoso, né, com o querido Brás, no bairro de Heliópolis. Na verdade, comunidade educadora de Heliópolis. Então, que foi maravilhoso, e também na construção, também na caminhada da paz, né? Então, uma alegria estar aqui novamente com você, querido Brás, e a gente tem já umas perguntinhas também para trocar com você. Eu também daria sugestão, se você tiver perguntas para trazer para a gente também, seria muito bom, frente ao que você vê das nossas construções. Eu sei que você não conhece muito, mas, né, colocando, ó, mas como é que vocês fazem assim? Porque aí a gente troca e pode trazer de você mais potencial ainda, né? Porque as perguntas ajudam a trazer respostas às outras questões, tá? Colocar, sim, você gostaria de falar? Eu Não? estou esperando, não, Tá, estou tranquilo. esperando, tranquilo. Bom, então eu vou organizar. Helder, você poderia assumir comigo a cronometria só para a gente organizar do tempo? Eu vejo que é importante hoje só a gente organizar o tempo na hora do fechamento, né? E dar em torno desses 5 a 10 minutos também, né? Mas deixar um pouco mais livre, mas a gente ter essa base, né? Caso precisar, tudo bem? Sim, beleza. Porque talvez o Brasil precise de um pouquinho mais para explicar alguma questão e tal, mas aí é só trazer essa referência. Bom, eu vou começar abrindo então com uma pergunta, querido Brás. Como que você vê? O pessoal está caindo tudo na internet, estão me avisando aqui, mas daqui a pouco ele já É, consegue voltar. Como que você vê essa construção com relação a fazer uma comunidade integrando, né, o campo político, social e humano, na referência que você tem de toda a vivência desses 50 anos, né, de desenvolvimento com relação a construir comunidades educadoras, né? Porque toda essa resultante que nós vemos hoje, ela teve todo um foco de construção. E vários de nós estamos nesse trabalho, né? Desenvolvimento de comunidades, desenvolvimento de redes, né? Então, se você puder falar um pouquinho, assim, resumindo, o que você viu para você que foram essas construções que fizeram se tornar essa comunidade educadora, eu entendo que sempre tem a evoluir. Não estou dizendo que já chegou naquele ponto que está pronto. Como eu falo, está em eterna construção. Mas tem os pontos que já chegaram, né, que são evidências claras dessa construção de comunidade educadora. Se você puder trazer um pouquinho dessas evidências correlacionado como foi essas construções, ajudaria muito também, né, nessa referência da política. Eu falei pela questão, inclusive, de Paulo Freire, né, a nossa consciência crítica, né, e a política como um processo de valores humanos integrados, né, e esse campo também humano, ético. Então, se você puder trazer um pouquinho, começar, eu sei que é uma pergunta grande, né, porque é uma, é, mas... quando eu comecei a dar aula, eu não tinha assim uma visão de que tudo passava pela educação. E na medida que vai surgindo comunidades educadoras no Brasil, e que há iniciativas de tentar articular essas comunidades, eu vejo que isso pode ser a salvação da nação brasileira. Eu estou percebendo de uma forma tão profunda que tudo passa mesmo pela educação. Esse pela educação não é pela escola, é pela comunidade. Então, o aspecto político, social, humano, ele tem que se desenvolver. Ele tem que estar junto com as pessoas e ajudar as pessoas a se constituírem. E hoje, mais que nunca, eu entendo que a neutralidade da educação é o maior absurdo que pode ter. Com essa história de neutralidade, a escola abdicou-se do poder que ela deveria ter, de ajudar as pessoas a se constituírem como sujeito político,
social, econômico, e se tornar cada vez mais ser humano. Eu acho que as comunidades educadoras, a tarefa dela é essa aí, é ajudar as pessoas a entender que a gente tem que estar junto em um processo educativo que não para, porque não para. A gente nunca vai chegar a um ponto, tudo está pronto. Ainda mais quando a gente fala de educação. As coisas são processo, e esse processo tem que avançar cada vez mais. E eu acho que o ser humano é tão criativo e tem tanta coisa que tem que ser superada, que a gente tem muita coisa para fazer. E isso mantém a esperança nossa viva. A gente não para, não para. Hoje eu estava até pensando, né? 74 anos, passei 3 dias aqui muito mal, questão do acidente, e parecia que tudo parou, mas não para, porque hoje eu estou animado de novo, e a gente está sempre no início. Eu acho que a gente tem que se ligar a pessoas, né? E essas pessoas em comunhão têm que gerar esperança. Eu acho que as comunidades educadoras estão aí para gerar esperança, para ninguém abaixar a guarda, para a gente acreditar que a gente vai encontrar um caminho. Agora, eu fico um pouco ansioso, porque esse caminho ele tem que ser encontrado logo, porque a barbárie está aí. A gente tem visto cada notícia, inclusive de coisas que acontecem dentro da escola. Eu não sei porque estão divulgando tanto isso, se estão querendo descaracterizar a educação escolar mesmo, entendeu? Pensando em outros objetivos, o homeschooling e assim por diante. A barbárie está aí. E nós não podemos baixar a guarda, porque senão ela toma conta. Senão ela toma conta. E eu acho que a pessoa que começa a realmente se educar juntamente com os outros no mundo é essa pessoa que consegue a se preocupar com tudo aquilo que dificulta a vida humana, seja ela de quem for. E tem uma questão das classes sociais muito séria no nosso país. A grande maioria está alijada do poder, são usados como instrumento. Eu acho que quando a gente fala em comunidade educadora, a gente tem que estar instrumental para que as pessoas percebam esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. As pessoas têm que se inserir, as pessoas têm que querer fazer parte e assumir o seu papel, o seu lugar e se tornar sujeito da transformação social. Que, na realidade, quando a gente fala em transformação social, a transformação da economia, transformação da política. A gente tem que ser outro ser político, não esse ser político artificial que inventaram aí. Eu não sei se eu falei um pouco, né? Só que eu acho que temos que avançar. Temos que avançar. Senão a barbárie toma conta e a gente perde a esperança. Querido Brás, eu tenho uma questão, eu vou apresentar aqui para você, eu fiz um resuminho, eu queria que você desse uma olhada e ver se tem pontos, que pontos mais evidenciariam essa construção de um bairro educador, tá? Eu peguei algumas evidências aqui, que seriam a integração entre a escola e a comunidade, que eu vejo que é uma das construções mais fortes, né, da comunidade bairro educador.
porque é muito difícil fazer essa integração de escola-comunidade. Nós que trabalhamos nessas questões sabemos o tanto que é complexo, mas é totalmente importante, necessário, real, e faz uma mudança real. O outro é o projeto do Bairro Educador, né, que começou como esse território, uma proposta que a comunidade toda participa desse processo educativo, né, baseados no princípio da autonomia, responsabilidade, solidariedade, e a ideia é que tudo passa pela educação, que é o que você está colocando com muita clareza, né? Então, a participação da comunidade nas decisões, dos moradores, estudantes, professores, a lideranças que colaboram na definição dos projetos e ações educativas, fortalecendo a gestão democrática. A escola aberta ao território, eu coloquei aqui o exemplo da Campos Sales, mas tem as outras escolas também, mas ela foi a referência, né, porque você fez, inclusive, dentro da construção, com os muros, toda essa referência de abrir o espaço para a comunidade, né, promovendo essa atividade cultural, social, educativa que vai além do horário escolar, como essa integração mesmo. As parcerias institucionais, que a comunidade mantém parcerias com universidades, organizações sociais, poder público, formação de educadores, produção de conhecimento e desenvolvimento de projetos comunitários, a valorização da cultura e da cidadania, são promovidas em ação cultura, esporte, memória, direitos humanos, participação social e aprendizagem que acontece em diferentes espaços do bairro Educador. Eu estava terminando de preparar, que eu não tive, isso foi na madrugada, mas eu ia preparar a República das Crianças, que era o meu último item aqui para colocar. Aí eu queria perguntar para você, se você vê que são essas evidências, ou quais mais evidências você vê que tem nessa constituição da comunidade educadora, né? Comunidade de Heliópolis, mesmo desse bairro educador, ou de qualquer comunidade que se crie uma comunidade educadora, se tem mais evidências que você colocaria, olha, eu vejo que tem mais pontos aí que evidenciam essa construção da comunidade educadora, porque várias projetos que eu acompanho, que estão trabalhando com comunidades, inclusive perguntam, mas o que a gente precisa fazer? Quais são as evidências de uma comunidade educadora? Aí eu trouxe aqui algumas referências, mas gostaria de fazer essa pergunta para você também. Você sabe que teve uma pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, que no seminário passado falou a sociedade é a escola. Eu acho que foi a Mariana que falou. A sociedade é a escola. Então, eu acho que tudo isso aí tem a ver, se a gente entender que a escola está para além das suas paredes. E quando a gente fala a escola está para além das suas paredes, isso significa que tem um movimento duplo dos trabalhadores da escola na comunidade e a comunidade na escola. Então, há uma influência recíproca que não para, é instalado um processo dialético que não para, que dá ânimo para todo mundo. Então, esse movimento duplo, quem trabalha dentro da escola e a comunidade, inicia um processo dialético. E é aí que eu acho que a experiência do Campos Sales ela é um pouco diferente, porque o Campos Sales não ficou assim, pedindo, pai, comunidade, venha participar. A gente foi participar das atividades da comunidade e foi nascendo um tipo de confiança e de solidariedade que a escola não é só de quem trabalha dentro dela, não é só quem está lá que deve resolver o problema. Se os pais, se as lideranças comunitárias não estiverem junto, quem está lá não vai conseguir resolver o problema. Eu concordo que a sociedade colocou uma responsabilidade muito grande na escola e a escola não tem como resolver esse problema. Então, tem que ter essa mistura, tem que sair das suas paredes, se misturar, ao ponto de que a gente não sabe mais até onde vai a escola, até onde vai a comunidade. Porque a escola é a comunidade é a escola. Então, eu acho que isso a gente tem que entender, e isso deve trazer vida e confiança para todos os envolvidos, inclusive aqueles que vivem na comunidade e que não têm filho na escola. Então, eu acho aí essa questão do bairro educador
Não tem jeito de você falar pai educador se você imagina que a escola tem um monopólio da educação. Se você acha que a escola tem um monopólio da educação, não tem bairro educador. Por quê? Porque ela deve ficar dentro dela mesma. Mas o bairro educador mostra que escola e comunidade é uma coisa só. E deve agir no sentido de solucionar as necessidades das pessoas que vivem no território. E fora do território também, né? Quando você vive uma experiência local, essa experiência se liga a outras experiências, e aí que eu acho que a gente pode realmente chegar a uma sociedade educadora. Talvez a gente não vá ver isso, a gente vai ver o processo avançar e, de repente, o Brasil pode ser uma sociedade educadora. Então, e a sociedade educadora, para mim, é aquela sociedade que todo mundo está preocupado com todos, que a gente aprende com todo mundo, em qualquer lugar, e a gente cria uma situação que gera esperança para todo mundo. Ser criativo e ajudar a resolver os problemas. Ótimo, querido Brasil. Então, deixa eu só. Já vou passar para a Mariana, que ela quer fazer uma pergunta também, ou talvez uma colocação, e colocar bem-vindo, Sérgio. Boa noite, amigo. Que bom que você está aqui. Obrigado, querida. Tudo bem, querido? É uma honra estar com vocês, nosso querido Brás. Tenho pensado muito em Heliópolis. Isso. Vamos estar junto, hein? Que vocês estão mais pertinho que eu, mas eu estou indo de vez em quando, então dá para se movimentar. Uhum. Então, estamos aqui trazendo algumas questões com o querido Brás e com relação a evidências dessa comunidade educadora. O Brás estava colocando, integrado a essas questões, o Brás, eu coloquei aqui o processo dialético. A escola e a comunidade, aqui faltou um como uma unidade, para solucionar as necessidades da comunidade para uma sociedade educadora. Fiz uma síntese, mas se você quiser depois trazer assim, uma referência se é isso mesmo, eu vou pegar depois a nossa integração de colocações, e tem a República de Crianças também. Então, essa seria mais uma das evidências. Eu tinha colocado integração entre escola e comunidade, mas eu entendo que você está trazendo ainda um processo que está integrado a isso, mas trazendo uma referência com a escola e comunidade, mais comunidade, que ela precisa ter uma integração, mas também como uma unidade de ação, né? Que soluciona as necessidades para a constituição de uma sociedade educadora, ou seja, é um processo para o processo. Porque se não tivesse esse movimento duplo de ligação da escola e da comunidade, não tem nada. Tá ótimo, vou colocar aqui. Esse material a gente está preparando, né? Por enquanto eu estou organizando, mas depois a gente vai integrar com todos que fizerem, para a gente poder fazer do seminário, tá bom? Eu vou parar aqui de compartilhar. E, Mariana, vou passar para você. Olá, boa noite, gente. Brás, é uma honra. Hoje nem tô chorando ainda, né? Eu acho que eu já estou conseguindo transformar a emoção em princípio de ação e já estou pensando o que fazer. E, assim, ontem a gente teve uma reunião aqui na comunidade de aprendizagem Escola da Floresta com os pais, as famílias, e estou refletindo muito, a gente está dando passos em direção a essa aprofundamento nesse aspecto de um bairro educador, né? E já temos um vereador que é parceiro, que já conseguiu uma emenda para fazer já está planejando um centro de economia solidária dentro dos pavilhões da escola, com verba, com uma estrutura bem legal, né? Isso já está muito perto de acontecer, mas eu vejo assim que às vezes isso tudo ainda parte de um núcleo duro dessas relações, e a família, ela
está nesse processo de educação, né, da solidariedade, da cooperação, e dessa experiência política de entender a autogestão e a auto-organização como meio de garantir os seus direitos, garantir a sua dignidade, né? Então, tu vê todos esses princípios acontecendo, mas eu ainda vejo o bairro como um todo muito tem a periferia lá, o fundão do bairro está muito distante disso, né? As crianças que estudam nessa escola, ela é periférica. Vem criança do abrigo, por exemplo, que é essas crianças que estão ali abrigadas pelo Estado, que estão sem as famílias, né? E elas não estão inseridas nesse senso de comunidade ainda. E aí, quando a gente foi aí te visitar, tu relatou que tinha um projeto onde os jovens eles iam para dentro, né, do bairro fazer o censo para descobrir sobre o bairro, né? E eu achei isso incrível, assim, e eu acho que a gente teria como construir com alguns jovens isso aqui, que talvez fosse fazer essa cola maior com essas pessoas que estão mais distanciadas, assim, né? Então tem um planejamento, por exemplo, de um centro de economia solidária, mas se não tiver as pessoas interessadas, nem as pessoas que entendam minimamente assim o sentido disso, se apropriem disso, isso não vai acontecer. E aí vai ser chovendo molhado, que não vai ser eu, o Bruno, lá fazer economia solidária, né? A gente vai perder a oportunidade. Aí eu queria, assim, da tua experiência, como a gente pode fazer essa cola, né? Eu já entendi na tua fala, assim, que é indo para o bairro, que é indo para as ruas, que é indo em se inserir, mas esse ir também tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter um sentido. Agora a gente já está fazendo a gente tem um projeto que é o Projeto Quilombo, que a gente está fazendo, replicando um quilombo na escola, e a gente vai erguer uma casa de pau a pique. Isso vai precisar de muita força da comunidade, mutirão e tudo mais. E a gente conseguiu fazer a cola para isso com um churrasquinho, claro, né? Dia 19 agora a gente vai fazer isso. E eu acho que talvez chamar essas mais pessoas, né, que não estão diretamente ligadas, seja uma estratégia. Mas eu queria te ouvir mais, assim, sobre isso, assim, se tem, se tem alguma inspiração para ajudar com que a gente consiga ter uma boa estratégia para trazer mais pessoas para se beneficiar dessa experiência educadora mesmo e se formar nisso, né? Porque a gente se forma junto, todo mundo, né, nesse vai e vem, como tu falou, mas eu ainda sinto a necessidade de ir mais para dentro do bairro, para chegar em mais pessoas. Então, enquanto você está falando, eu estava pensando no Gilberto Menstein. Quando a gente não tinha ideia, a gente acabava lançando uma porção de problemas, e ele sempre vinha com ideias mirabolantes e brilhantes. Na sua fala, eu prestei bem atenção na questão do núcleo duro. 2, 3 pessoas ali que é a chave central de tudo. Essas 3 pessoas são responsáveis por essa união maior que deve existir. Os meios, as estratégias que vão criar, isso depende do grupo, entendeu? No Campos Salles, já devo ter falado para vocês, eu acho que tudo aconteceu por causa desse núcleo duro. E não tinha 100% das pessoas que estavam na gestão que era núcleo duro. Porque tinha gente que nem entendia o que a gente estava buscando lá. As 2 coordenadoras pedagógicas e eu éramos elementos novos que tínhamos chegado. E eu já tinha uma leitura da escola, o que era a escola. Quando essas 2 coordenadoras, eu acho que eu já falei isso para vocês, chegaram, eu sentei com as 2. Aí eu falei, olha, nós aqui somos minoria. Se a gente não aprender a dialogar, a discutir entre nós 3 e tomar decisão conjunto, mesmo que
na hora de tomar decisão, a gente se entenda, queira dar tapa na cara do outro, mas decidiu uma coisa, os três, na praça, todos vão ter a mesma linguagem. E a gente conseguiu ir para a praça. Tomava a decisão e ninguém de nós três passava por cima do outro, tentando colocar aluno envolvido no processo, pai envolvido no processo, professor envolvido no processo, lideranças da comunidade envolvida no processo, porque às vezes a escola despreza lideranças comunitárias que não têm filho na escola. Por quê? É fundamental essas lideranças. Então, esse núcleo duro foi criando um grupo cada vez maior. E cada um desses estava preocupado com os outros. E eu só percebi isso aí, eu cheguei em 95 lá, passei 96, 97, só percebi isso em março de 99. No assassinato da aluna Leonarda lá, que foi responsável pelo início da Caminhada da Paz. Porque quando eu procurei a comunidade organizada e falei, infelizmente, a Leonarda foi assassinada, não temos mais o que fazer, mas a gente pode se transformar em leões e leoas e fazer uma caminhada pela paz pelas ruas vielas de Heliópolis. E quando eu perguntei, vocês ajudam a organizar essa caminhada? O João Miranda, o presidente, falou, Braz, meu irmão, se o Campo Salles está, nós já estamos. Não existe a escola lá e nós aqui. Então, esse núcleo duro é fundamental, porque geralmente nas escolas acontece assim. O diretor quer ter o poder dele, então ele tem os deles. Incita os deles a brigar com aqueles que são amigos da coordenadora A, o outro da coordenadora B. Então, o núcleo duro, a função qual é? Fazer eles brigarem. E a gente ter mais poder. Agora, para que esse poder? Eu não entendi até hoje que poder que é esse, entendeu? Então, eu acho que o núcleo duro tem que descobrir estratégias e ir unindo, para ele não ser mais um núcleo duro, para o núcleo duro ser formado por dezenas, centenas de pessoas. Então, essa eu acho uma coisa fundamental. A outra coisa é começar a participar das atividades da comunidade, porque tem coisa que ocorre lá, a gente acha que não é importante, mas a gente vai lá, bate papo com um, o outro começa a ter uma confiança, começa a acreditar, e isso vai crescendo. Até que chega uma hora, acontece o que aconteceu com Heliópolis. Tem muita gente, até de fora do Brasil, se bem que não é tão grande, quem está vivendo isso lá, quem está sentindo os problemas, a coisa não é fácil assim, mas a coisa já está muito maior, entendeu? Já está muito mais, sabe? Já está longe. E isso começa a dar força para a gente. Isso é responsável pela a instalação de um círculo virtuoso que não para. Uma outra coisa, né, ligado a isso é o seguinte, a gente não sobrevive sozinho na defesa de um projeto. A gente tinha um cinturão fora de defesa do projeto. O Gilberto de Mensai, o Rui Otaki, várias outras, a Helena Singer, a Natasha, era esse cinturão. Falavam bem de nós para as autoridades. Você já falou aí do vereador, do projeto, falavam bem. Toma cuidado com eles lá, cuida bem deles. Puxava a orelha dos políticos.
para cuidar bem de nós. Então, a gente tem que ter essa visão também, porque sozinho nós não somos nada. A gente precisa de toda a força junto com a gente. E isso aí faz o círculo virtuoso crescer e se tornar maior cada vez mais. Aí você falou também da questão do churrasco, que para muita gente isso parece uma besteira, mas não é besteira. Não é besteira. Então, no início, logo que eu cheguei, a gente fazia almoço em algum domingo na escola. Tinha evangélicas, homens católicos, etc. A gente comia, bebia e depois ia jogar bola. Então, aquelas mulheres lá, com vestido, saia lá no tornozelo, elas iam jogar bola, matavam a bola com a saia. Não era nem com a... Isso tudo parece besteira, mas isso vai aproximando as pessoas, vai humanizando as relações, entendeu? Vai humanizando as relações. Agora, a gente não pode desanimar quando acontece alguma coisa que a gente não está esperando, porque acontece, entendeu? Acontece. Só que a gente faz sobressair aquilo que é positivo, aquilo que une, não o que separa, né? Tem gente de escola que você vai conversar com ele, só coisa ruim, não sai nenhuma coisa boa, só coisa ruim, ruim, ruim. Agora tem gente que você vai conversar, minha filha, ele vive a dificuldade, mas ele tem uma porção de coisa boa para falar. Eu acho que a gente tem que mostrar que a vida está nessas coisas, está junto, porque a gente começa a achar que a vida está em coisas grandiosas. Não, é no dia a dia. É no dia a dia. E eu começo a falar assim de Heliópolis e começo a imaginar uma porção de coisa que eu vivi, né? Que eu vivi no início. Isso eu não falei para vocês. Um dia eu estava numa área, ia na casa atrás de aluno, etc. Uma área, eu não consigo identificar essa área. E aí eu estou andando assim, um tiroteio. E eu falei, nossa senhora, eu apertei o passo, sabe, sim. Aí o cara, que estava de um lado do barranco, guardou a arma, falou, seu pai, desculpa aí. E eu andei, e fui andando, com medo. Depois que eu estava bem longe, escutei, pá, 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 eles continuaram. Então, eu acho que quando a gente age de uma forma que a gente está junto, que a gente não é moralista, que a gente entende as questões humanas, você só tem mesmo uma força muito grande para poder unir as pessoas. A maior parte das escolas é isso aí, cada um tendo os seus para lutar contra os do outro e assim por diante. E quando eu dou palestra, eu falo nas escolas, né? Eu coloco a história do diretor, o diretor ele tem os deles, os caras matam por ele, aí a coordenadora tem que sobreviver também, ela começa a ter os delas, a coordenadora... Aí começou a guerra lá, né? A paz armada, a Guerra Fria. Teve uma época que Estados Unidos e União Soviética, minha filha, tudo era Guerra Fria. E aí, deixa eu ver o que mais que você falou do churrasco, do projeto do Quilombo, né? Então, eu acho que o caminho é esse. E a gente tem que investir nessas táticas, entendeu? A gente tem que começar a ver o grande no simples. É uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu aprendi, que o profundo está no simples. O profundo não está no prolixo, não.
no rebuscado, está no simples, está nas coisas simples. Eu não sei se eu acho que eu falei alguma coisa, né? Obrigada, Brás. Falou, sim. Falar um pouquinho do Dimenstein, ô Brás. Eu tenho retomado um pouco essa parceria com o Catraca Livre, eu tive com o Marquinhos Dimenstein, e não sei se você conhece o Alexandre de Maio. Você conhece? Eu conheço, mas hoje eu vi uma coisa, alguém falando do Alexandre de Maio, e eu tento lembrar a fisionomia dele, fugiu, mas eu conheço, eu já participei de várias coisas. Ele era mais gordinho, moreno, agora está mais saudável, mais forte, com a barba, e ele é o cara dos quadrinhos e dos games. E ele está fazendo um trabalho muito legal na periferia. Ele está conseguindo fazer caminhões laboratório com computadores e fazendo oficinas de games para molecada. Lá no céu da São Miguel, vai para o céu Perus, e ele está fazendo esse circuito e ele está querendo fazer essa escola de games em Heliópolis aí também. Ele tem algumas parcerias e eu queria unir vocês. Então, eles estiveram lá, eles já realizaram um trabalho lá, porque a minha ligação com o Gilberto de Mensah é muito antiga. Sim. Quando o Gilberto começou a perceber que estava nascendo uma coisa nova em Heliópolis, em termos de educação, um dia ele ligou para mim, ele falou: Brás, você articula para mim um encontro com as lideranças da comunidade? Aí a gente almoça aqui na Cidade Escola Aprendiz e a gente conversa e faz alguns acordos. E aí eu levei o João Miranda, várias pessoas de Heliópolis, e a gente conversou. Então, ele falou: olha, eu não posso ajudar muito vocês, mas tem coisa que, para existir, tem que passar pela mídia. Uhum. Eu, de vez em quando, posso escrever um artigo sobre o que está acontecendo lá e tal, e eu estou com vocês. Não sejam levianos comigo. E, a partir desse dia, a reintegração era completa. E eu conheci os filhos do Gilberto, mas não tive trabalho direto com eles, mas eles tiveram trabalho direto lá com Heliópolis. Agora vamos ver aí qual é esse projeto aí. Eu vou acompanhar mais de perto. Tá ótimo. Depois a gente faz essa conexão. Tá bom. Tá bom, Sérgio. Maravilha. Vamos fazendo as conexões. Estamos aqui conectados. Agradecida, querido Sérgio. Então, Braz, eu vou compartilhar aqui que eu integrei mais algumas questões, até quando você foi colocando, só para ver se teriam mais alguns pontos também. Bem-vindo, querido Luciano. Estamos falando aqui com o querido Braz e trazendo evidências, né? Eu fiz um material trazendo evidências da comunidade de bairro educador, né? Ou comunidade educadora. Então, querido Braz, eu coloquei o processo da dialética da escola-comunidade, a relação com a família, né, que foi uma questão que a querida Mariana trouxe contigo também, né, aproximação e participação com a comunidade e responsabilidade para a humanização das relações. Se tiver mais questão também é só acrescentar também, vou passar esse documento depois aberto a todos, tá? E o círculo de segurança, de pessoas que reconhecem o projeto, políticos e instituições que se relacionam com parceria. E deixei República de Crianças e Jovens porque eu ainda não trouxe aqui a referência, mas aí eu queria perguntar, querido Braz, como é que você vê, além dessas questões que já foram faladas, né, a relação com a família, a valorização da cultura, o processo dialético, né, escola-comunidade, um ciclo de segurança, como que você vê que o que garantiu para você a continuidade e essa construção, por exemplo, de não acabar? Uma das coisas que a gente mais ocorre, eu acompanhei 30 mil projetos ao longo, até mais, se não me engano, ao longo desses anos.
E a maioria deles não conseguiram se manter além dos 5 anos. Tem a crise, eu até brinco com o pessoal aqui, que a gente tem a crise dos 3 anos, é igual casamento. Depois tem a crise dos 5 anos, que normalmente é essa que derruba mesmo os projetos. Assim, eu posso dizer que 98% dos projetos caíram com a crise dos 5 anos. E o que você vê que foi possível permanecer essa continuidade? Eu sei que tem a evidência do núcleo duro, tem a evidência dessa questão, mas como que você vê, assim, se você puder citar 2, 3 pontos, ou o que você viu de mais importante para se manter essa comunidade mais coesa? Porque a grande dificuldade é a coesão. Mesmo nas redes humanizadoras, a gente aqui enfrenta muito essa questão, porque a gente fica muito focado, às vezes, nos próprios projetos, tanto que muitas vezes as pessoas não conseguem participar, ou participam, chegam mais tarde, fazem um esforço. A gente sabe das dificuldades que cada um passa, e projetos como os nossos, que exigem muito, que exigem, a gente tem que estar lá presencialmente, fazendo e tal, mas acaba acontecendo, às vezes, um distanciamento, aí a gente faz uma reconexão. Que bom, querida Carol, chegou ainda em tempo, hein? Aí eu queria perguntar para você essa questão, querido Braz. Olha, na sua pergunta, enquanto você fazia a pergunta, eu comecei a pensar em muitas coisas. Quer dizer, a história, o passado, ele voltou. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito no projeto do Campos Sales, quando existiam problemas, a gente não virava as costas para ele. A gente enfrentava ele de frente. Eu vou dar um exemplo bobo. No 8º ano, entrou um aluno que eu nunca tinha visto na escola. E, nessa época, a escola estava uma maravilha, estava uma beleza, os alunos se respeitavam, etc. E tal. E aí, logo que o aluno entrou, eu, andando no corredor, eu vi o camarada fumando maconha na sala de aula, fazendo o espaço dele, né? Mandar nos outros alunos lá. É isso que estava por baixo. Não estava o fato de que ele era usuário. Ele estava lá dizendo, eu mando em vocês, eu faço o que eu quero. Aí eu vi, eu cheguei na hora, cheguei lá, por favor. O cara muito maior que eu. Aí eu falei, não estou te entendendo. Onde você achou essa coragem para vir fazer esse tipo de coisa aqui? Aí ele ficou meio assim, eu falei, volta para a sala de aula e depois a gente vai conversar. Aí ele voltou para a sala de aula, terminou o período dele, peguei o prontuário, vi onde era o endereço dele e fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, só tinha ele. Ele quis me intimidar. Aí eu falei, rapaz, você nunca encontrou ninguém na tua frente que não tem medo. Você está fazendo gênero, você não é de nada, você é um coitado. Ele questionou que eu fui na casa dele. Você é aluno do Campos Sales, eu sou teu diretor. Então eu vou atrás de você onde você estiver. O fato de eu ser teu diretor me dá esse direito. Então, o cara foi lá, era um problema. Na realidade, o que ele queria é começar a vender droga dentro da escola. Essa era a intenção dele. Então, todo o problema a gente não virava as costas, a gente se aproximava. Então, quando tem um problema, a gente tem que se aproximar e usar a linguagem que for preciso para se entender. Se é para ser bruto, é para ser bruto. Se é para ser delicado, é para ser delicado. Então, esse se aproximar dos problemas. Uma outra vez, um professor de matemática desceu da sala de aula e falou, Braz, eu vou na 95 porque um aluno me ameaçou de morte.
Quem é o aluno? O aluno tal. Eu falei, olha, não é a solução disso é diálogo. Vamos chamar o aluno, vamos fazer uma conversa, vamos arrancar. Não, ele não quis. Eu falei, é direito teu e da parte. E terminou o período do aluno, e o professor tinha ido da parte, e eu fui na casa do aluno. Aí eu cheguei na casa do aluno, tinha uns moços mal encarados, umas moças mal encaradas. E você sabe quando você chega na porta assim? O cara falou, o que você quer aqui? Você fica em dúvida se volta ou se fica, mas voltar não resolve o problema e ficar não resolve o problema. Eu falei, olha, eu vim aqui conversar com fulano de tal, porque, segundo o professor, ele ameaçou o professor de morte e o professor saiu e foi dar parte dele na 95. Aí chamaram o cara, aí o cara veio. Eu falei, eu quero que você me explique essa história. É verdade? Isso é verdade? Não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu conversei ali, saí tranquilo, numa boa, amigo dos rapazes, das moças. E aí, quando eu saí assim, apareceu numa viela lá no fundo, sem saída, duas senhoras, e falou, senhor Praz, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui, ela falou, senhor Praz, aí é uma boca, senhor Praz. Falei, não interessa, eu sou educador. E para educador não tem boca, não tem coisa. Qualquer lugar tem gente e a gente tem que estar junto. E então, tudo isso reverberou na comunidade, entendeu? Essa escola é diferente. Tem um outro compromisso, entendeu? Tem outro compromisso. Então, não virar as costas para o problema. Se tem problema, se aproxima do problema. Aí você falou tanta coisa, eu tentei anotar, que eu esqueci agora. Eu fiquei só falando de se aproximar do problema e você perguntou várias outras coisas. Desculpa, querido Brasil, acabei falando muito amplo, né? Eu tenho essa tendência. Eu não anotei Olha, basicamente era a continuidade do projeto e manutenção do projeto. Aí depois o Luciano tem a mãozinha também. O que a gente tem nessa continuidade do projeto, aliás, isso é um drama, né? Porque a gente está sempre na corda bamba, entendeu? Sempre. Durante o período da gente e depois que a gente não está lá mais, são outros que estão lá. Agora, o que dá certo, quer dizer, esse projeto político educacional foi uma coisa que não ficou entre as paredes da escola, ficou fora. Então, os princípios do projeto estão lá em 11/6, está em 17 CCA, 6, 11 CCAs. E escola pública tem Campos Salles, tem Gonzaguinha, Abrão Huck, e esse ano, através de ex-alunos, mais 3 escolas lá próximo. Então, os princípios estão lá. Então, esse projeto político-educacional, se ele chegar um momento não existir no Campos Salles, ele está fora. Enquanto tiver essa comunidade organizada, UNAS, que está vivendo esse projeto, ele vai existir. E o problema mais grave da escola pública, é que muda demais para não continuar sempre do mesmo jeito. Muda muito para continuar igual. De 4 em 4 anos muda, parece que vai mudar tudo, aí continua tudo igual. Tudo igual. E isso gera um desânimo. O desânimo hoje, dentro das escolas, é imenso. É imenso. Então,
a questão do concurso, o cara chega lá sem ter envolvimento nenhum com uma comunidade, tudo isso complica, faz as coisas ser mais difíceis. Agora, quando é coisa pública, o cara que vai, principalmente para a gestão da coisa pública, ele tem que saber que ele vai trabalhar com quem existe. Ele não pode chegar lá com a visão de que esse cara não serve, você manda embora. Não existe isso. Você tem que trabalhar com quem existe, seja ele quem for. Então, a continuidade é difícil porque, às vezes, o projeto só fica lá no núcleo duro, entendeu? Fora os problemas externos. Agora, quando é formado um grupo grande, imenso, que extrapola, inclusive, a escola, o projeto tem mais chances de sobreviver. Ou, pelo menos, teve certos momentos que eu chegava a pensar, bom, vai acontecer uma briga louca dentro da escola. De um lado vai estar os que defendem o projeto, do outro lado vai estar os que são contra, e os que defendem vão ganhar. Quantas vezes eu cheguei a pensar, isso não aconteceu. Até hoje, né? Essa divisão, essa briga, e eu tinha certeza que aí ia ter gente que ia renascer forte e ia defender o projeto com unha e dente. Porque ia começar a perceber o que estava perdendo. Porque tem professor no Campos Sales que ele sabe o que o projeto significou para ele. Ele passou a ser autor. Professor autor. Antes ele não era. Claro que o cara não quer perder isso. Ele começou a sentir o que é uma docência solidária, pelo menos com o grupo de 3 que existe lá dentro do salão dele. Ele começou a perceber. E, então, eu chegava a pensar que podia chegar uma hora, um diretor meio louco poderia promover esse racha, e aí eu acho que quem defende o projeto ia ser vitorioso. Ainda não aconteceu. Mas se acontecer, vai ser assim. Você sabe, esse desejo da gente, ele também ajuda muito, viu? Esse desejo ajuda muito. Eu acho que esse desejo, ele te libera para ser mais criativo, mais envolvente, entendeu? E aí pode dar certo, né? Maravilha, querido Brás, respondeu bastante. Eu sei que essa é uma pergunta complexa, porque são muitas questões, né, que envolvem. Eu adicionei aqui alguns pontos e eu queria colocar que é exatamente o que eu vejo e que vi dos projetos que continuaram foram os únicos que construíram redes. Os projetos que não construíram redes não conseguiram sobreviver. E é exatamente uma evidência que eu tenho. Por isso as redes humanizadoras estão muito ligadas a essa construção para ajudar os projetos a sobreviverem. Porque essa integração faz a sobrevivência, senão a gente não consegue continuar. Isso aí, olha, não consegue. Eu tentei muito fazer os 30 mil projetos se integrarem durante os anos, mas é muito difícil. Você vê que, assim, porque a tendência é ficar cada um no seu projeto, cada um enfia no seu projeto, não quer saber dos outros, e quando está com problema, tenta vir, mas se não constrói essa relação do dia a dia, de percebendo, mudando a mentalidade, não vem a criatividade, não vem a força. Porque você não está ligado e conectado nas outras questões para falar, olha a ideia. Por exemplo, as pessoas que estão aqui te ouvindo nesse momento, que estão pegando toda essa questão, já vai vindo um monte de ideias, um monte de possibilidade. E para você também, a gente falando, vai pensando se não tem um jeitinho de dar um outro jeito, né? Porque é extremamente jeitinho humano. Aí eu coloquei aqui, olha, continuidade e manutenção do projeto. O projeto precisa se expandir, formar redes e ampliar, para garantir a sobrevivência do próprio projeto. Então, numa base específica. Do enfrentar e resolver problemas. Enfrentar os problemas de frente e buscar a solução de cada problema, sendo conversados e vistos. Todo problema se aproximar dele, em dialogar para se entender.
Então, é uma síntese simples, tá? Está ligado ao texto que a gente vai escrever sobre a comunidade educadora do bairro Heliópolis, e nesse sentido de quais são os pontos. E o outro é a vontade e a criatividade, que você colocou aqui, que eu vejo que é essencial, né? Porque as pessoas vão ter... Sim. Eu acho que para vocês tem uma coisa importante. O prefeito de São Paulo, Nunes, e o secretário da Educação perseguiu algumas escolas, usando a questão do IDEP, dizendo que essa escola foram muito mal no IDEP. Isso é mentira. Que as escolas não têm uma nota do IDEP alta, é verdade. Agora, é mentira. O problema é outro. Todas as escolas que têm uma certa autonomia, que têm um projeto que a criança é protagonista, que a comunidade é levada em consideração, ele perseguiu essas escolas. E o Campos Sales foi uma dessas escolas. Agora, qual foi a posição nossa? A posição nossa, interna da escola e da UNAS, foi defender a diretora, que não merece defesa. Porque muito menos defesa merece o prefeito de São Paulo. Entendeu? Então, a gente teve manifestação, fomos na DRE, Ipiranga, foi muita gente de Heliópolis. Então, tem estratégia também de defesa. Agora, a pessoa tem que agir, né? A pessoa tem que agir. Os caras não esperavam que essa reação que teve. E aí ficou, né? Que os diretores receberam uma formação, não tem coerência nenhuma. Então, essa mobilização e na DRE Ipiranga, dezenas e centenas de pessoas, eles não esperavam. Isso também é uma defesa do projeto. Agora, sendo que aquela diretora não devia ficar lá. Questão de coerência. É difícil, querido. Ela não ia ficar lá, mas quem ia para lá? Podia ser uma pessoa pior ainda. Porque essa, pelo menos, deixa fazer. Finge, deixa. Gente, entende, querido Brasil, todos nós passamos por isso. Diretoras difíceis. Mas olha, o Luciano está com a mãozinha levantada, eu vou passar para ele, depois eu tenho uma integração a essa pergunta. Eu adicionei ali a vontade e criatividade para continuar, e a autonomia, que é uma outra evidência também. Aí depois eu trago essa pergunta. Sim, Luciano. Boa noite a todas e todos, sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha o Braz aí de novo, né? Pô, vou fazer uma camiseta com esse cara aí, ó. Braz, o Zé do Caruso. Braz, eu não vim para aliviar a sua barra, não. Eu vim para deixar um pouco mais difícil, tá? Vou mandar uma mais cabeluda aqui, uma pergunta mais difícil. É assim, vivemos em tempos muito violentos. Você está num bairro que é tido como um dos mais violentos de São Paulo, né? E a violência, ela explode normalmente, ela começa explodindo dentro da escola, né? Ela é um espelho, né? Eu acredito na escola como um lugar de transformação, um lugar de paz, só que eu acho que muitas vezes a postura pacífica ela é confundida com uma postura passiva e de medo e de submissão. E quando eu vejo você, eu não consigo imaginar um aluno pentelho falando assim, vou levar uma com a cara do Braz, vou lá zoar com ele só porque não dá essa vontade, sabe? Porque você tem um jeitão já de, vamos lá, vamos conversar então,
o que está acontecendo, né? Você já tem essa postura mais firme. E eu acredito bastante nisso, que ela não precisa ser violenta, mas ela precisa ser muito firme, porque senão é uma guerra é uma luta de poder o tempo todo, né? Todo pequeno grupo tem as suas tensões de poder. E adolescente, criança, quer testar você a todo tempo, né? Bom, mas a minha pergunta é um pouquinho mais embaixo, que é o seguinte: situação crítica de violência, onde a violência é iminente. A violência, sim, está na sua cara, está te ameaçando, está levantando a mão, está levantando uma cadeira, ou de repente está com uma arma. Eu acho essa situação muito difícil, né? A gente vê nos Estados Unidos, né, uma coisa muito triste lá, né? Essa situação de como que a questão das armas e da violência acontece lá. Aqui acontece muito bullying também, de forma velada, que ninguém fala nada, mas depois a gente, né, sabe como que é isso na prática. Eu queria saber como que é para você isso, né? Porque se por um lado a gente quer a paz, e eu estava me perguntando isso o tempo todo quando eu estava lá na Marcha da Paz, né? Na Caminhada da Paz. Tipo, uma Caminhada da Paz dentro de um lugar que é dito como um dos mais tensos de São Paulo, que Uber nem entra, só 99 entra, né? E aí, como é que fica na sua cabeça? Tipo, o aluno chegou, a situação se colocou lá, e aí a gente, o que vem na cabeça aqui é o uso protetivo da força, que o Rosenberg Marshall fala, né, da comunicação não violenta, de que existe um espaço para o uso da força em casos extremos, para você garantir a integridade do grupo, né? Então, minha pergunta vai nesse sentido aqui. Olha, quando se fala em violência na escola, eu geralmente mudo um pouco o foco quando a gente pensa no aluno violento. Durante 41 anos que eu fiquei dentro de escola, a maior violência que eu vi foi a violência que adultos cometeram contra alunos, seja professor, seja pai. E essa violência, qual é a violência que a escola comete? A gente reflete muito sobre violência. Está saindo muito na televisão a violência que o aluno comete contra os professores. E a violência simbólica que a escola comete contra os alunos. Ninguém discute essa violência. Não se discute essa violência. Parece que é só o aluno que tem que ser da paz. Parece que o adulto não tem que ser da paz. Quando a gente tem um diálogo honesto e sincero com o aluno entende a questão. Ele entende. Agora, é lógico que não entende quando tem uma exaltação naquele momento ali. Você tem que esperar um pouco para poder dialogar, para poder conversar, senão você vai ter que enfrentar ele como ele está disposto a enfrentar você. Então, eu já contei para vocês de uma professora que cometeu uma violência, mandou a aluna embora no dia da formação dela, da formatura dela. Por quê? Porque ela achou que a roupa que a menina estava vestida era indecente. E a menina só tinha aquela roupa, guardava para essas situações especiais. E no outro dia eu tinha uma família chorando na minha sala e eu não tinha o que fazer. O que fazer?
chamar a professora lá, falar, pode bater na professora à vontade, porque ela merece. Eu não posso fazer isso. Então, eu acho que quando tem um problema e a gente se aproxima do problema, a gente evita uma porção de violência. E o adulto tem que aprender algumas coisas com os alunos. Uma vez, 2 alunos brigaram na escola, o pai veio no outro dia, ou depois, 2 dias depois, bravo, exaltado. Não tinha como conversar com ele. Falando mal da escola, falando mal. Aí eu falei, vem aqui. Vamos lá na quadra. Seu filho está jogando junto com o menino que ele brigou. E os meninos jogando lá, se abraçando, tinha uma coisa bonita entre eles. Aí eu falei, olha o filho do senhor e o inimigo, o senhor vem aqui querendo matar, querendo que o diretor crucifica ele. O senhor não tem esse direito. Então, a questão da violência, nós temos que pensar em toda a violência. Porque a escola, se você for pensar, qual que é o papel da escola? É criar criança dócil, obediente, para no mundo do trabalho ela ser dócil, obediente. Eu li uma tese, eu estudei uma tese para saber dessas coisas. A submissão, a família é o primeiro local onde a pessoa se torna submissa. Depois vai para a escola continua o processo. Depois vai para o trabalho, ele vai ver a passividade. E trabalhar sem ter. E a gente tem que começar a questionar essa sociedade. Que sociedade é essa que massacram as suas crianças? Hoje tem uma porção de criança fazendo o que não deve, prejudicando o outro, brigando com o amiguinho, etc. e tal. Agora, o que eles aprendem com os adultos que são próximos deles? Em casa, como que é o relacionamento do pai e a mãe? Como que é o relacionamento da mãe, do pai com eles? Então, eles estão perdidos. Eu acho que nunca teve uma situação como essa de hoje, das crianças não ter, tá totalmente perdido. Totalmente perdido. Estão abandonados. A sorte é que eles têm uma capacidade muito grande. Eu acredito que toda criança é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver. A gente tem que apenas ajudar eles a ter espaço para isso. Você está entendendo? Aí, não vamos discutir mais a violência do aluno, nós vamos discutir a violência em geral. A humanidade tem a violência nela. E nós temos que nos unir para poder diminuir essa violência. E eu queria te falar, Luciano, que a nossa caminhada da paz, no início, tinha muita gente de igreja. Se bem que dessa vez teve um ou outro também, porque uma pessoa convidou muita gente de igreja. Aí, quando eles perceberam que a nossa paz não era da pombinha branca, eles se mandaram. A nossa paz é aquela que clama por justiça social. Enquanto tiver injustiça, nós temos que brigar. A nossa paz é a luta por ela. É a luta pela paz. Então, na segunda caminhada, esse foi o Reginaldo que contou, né? Eu nem lembro disso. Chegou a mulher assim, falando para eles: o que adianta a caminhada da paz?
A violência está aí. E eu cheguei na hora. Eu falei, então a senhora pode ter certeza que nós sempre vamos fazer caminhada, porque a violência está aí. Nós somos contra a violência. E, por favor, vamos caminhar. A mulher ficou sem jeito e caminhou. Eu não sei se muito tempo. Então, senhora que seguindo o evangelho como se fosse verdade, Cristo falava assim, olha, quando te der um tapa na cara, vira a cara para levar um tapa do outro lado. E ele entrou dentro do templo com um reio e bateu nos comerciantes que estavam lá dentro. Então, essa paz serena, tranquila, da pombinha branca, não existe. Existe a luta pela paz. E que a gente pode construir uma sociedade onde todo mundo vai ter mais tranquilidade, vai ter mais paz. E essa paz que paira sobre a sociedade negando toda a exploração e sofrimento, não deve ter essa visão, entendeu? A gente tem que abandonar esse tipo de coisa. É uma paz conquistada, não é passiva. Não é passiva. Não é passiva e, na medida que você luta por ela, também surgem contradições aí. E você tem que estar preparado para essas situações. Muito bom, querido Brás. O Sérgio já está com a mãozinha levantada, eu só vou mostrar rapidamente aqui, é só porque eu estou construindo o material em conjunto e já integrando. Depois, se vocês tiverem sugestões, só colocar, tá, gente? Mas é por escrito. É a questão dos focos. Vejo que na questão de todos os projetos que eu já acompanhei também, eles têm sempre um foco que faz essa construção do projeto. No caso, a cultura da paz é um foco bem forte da comunidade educadora de Heliópolis, né? E esses focos, eles ajudam porque eles fazem expandir a ideia, e até uma ideia cultural, para as pessoas poderem ter um desenvolvimento sobre isso, né? Como se fosse esse valor que ramificasse. Mas eu só queria trazer esse ponto da importância também de evidenciar os focos, né? Mas, Sérgio, você quer trazer também a questão? Sim. Eu queria corroborar a importância da criação de vínculos, né? Então, isso é uma coisa que eu já estudo desde o meu doutorado, isso já faz 20 anos, como eu sou velho, meu Deus. A confiança e a formação de vínculos é a base de qualquer rede, de qualquer colaboração. Então, você fazer churrasco, o Brás é mestre nessa construção de vínculos, mas fazer o churrasco, fazer as rodas, brincar junto, a conversa, a empatia, né? Você saber as vulnerabilidades do outro, tudo isso cria o que a gente chama do capital social. Essa semana eu fiz uma formação muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é Teoria U, do Otto Scharmer, do MIT, e esse U é exatamente isso. Você faz um mergulho dentro de você, um mergulho dentro da comunidade, e aí, depois dessa discussão, desse levantamento empático, aí você faz qualquer coisa. Não é sair criando do nada, vamos fazer um evento novo, vamos fazer uma escola nova. Primeiro, as pessoas, um vínculo profundo e verdadeiro, isso aí fica perene. Você não vai fazer um projeto só, você vai fazer vários projetos. Então, é um negócio muito importante que a gente tem que enfatizar sempre. Viu? Eu fui diretor regional da DRE Ipiranga. Então, tinha 254 escolas que a gente cuidava. São 13 diretorias em São Paulo. E cada área tinha a supervisora. E há um problema muito grande entre
a supervisão e as escolas supervisionadas. Porque a supervisora vai lá e, às vezes, esquece dessa questão do vínculo do ser humano, entendeu? Ela está preocupada com a lei. E, Sérgio, na tua fala eu lembrei que várias vezes eu fiz reunião e falava para elas, vocês vão para a escola. Em primeiro lugar, vem as pessoas. Em segundo lugar, a lei. E se vocês não fizerem esse diferencial, nenhuma lei vocês vão ajudar ninguém a aplicar, porque vão ficar com raiva e não vão aplicar mesmo. Então, em primeiro lugar, as pessoas. Então, eu tinha essa preocupação, inclusive com a supervisão. E esse vínculo, eu acho que sem eles, a gente não constrói nada. A gente pensa que está construindo, né? Mas a gente está impondo. A gente está impondo. E a criação de vínculos faz a gente entender que toda construção grandiosa ela é coletiva. Individualmente, nós não vamos para lugar nenhum. A gente só vai quando o outro não deixa mais a gente ser um indivíduo separado. Ele está junto com a gente. Então, isso é fundamental. Muito bom, querido Brás. Sem dúvida, querido Sérgio. Isso é um ponto que a gente traz muito nessa referência, porque a gente precisa ter essa construção, né, de confiança, de vínculos, porque senão nenhum projeto se desenvolve ou constrói ou cresce sem essa questão, né? E a confiança ela vai se tornando também em níveis mais avançados, né? Porque no começo a confiança é uma fiança mesmo, né? Se você fizer o que eu gosto, então eu gosto de você. Se você não fizer o que eu gosto, então eu não gosto mais de você, né? Depois a confiança ela vai tomando um outro rumo, porque ela vai se inteirando com a relação que nós temos com a pessoa, ou seja, nós sabemos já as fragilidades que a pessoa tem, as dificuldades que as pessoas têm, e nós conseguimos ter uma compreensão melhor. Claro que nada justifica a violência, né? No caso, quando ocorre, e ocorre, tem momentos, e aí tem que ser feito, como o Brás colocou também, tem que dialogar, né? Por que estamos caindo no tapa? O que está acontecendo, né? O duro é quando a pessoa ela sai desse viés de cair no tapa e entra num processo de destruição. Aí que é realmente a questão mais difícil de lidar, né? Quando tem que ter uma quebra de relação, um afastamento, um tempo, porque fica num processo assim, de um conflito que não tem, uma das pessoas não quer resolver. Porque quando as duas estão chateadas ou tem algum ponto, ainda tem alguma chance, né? Porque com o tempo isso vai passando. Agora, quando tem uma que pisa o pé e fala, não, eu vou ser o vingador agora, aí complica, né? Porque quando tá as duas, demora um tempinho, mas até tem uma chance. Agora, quando tem uma que prende, é o que o Brás colocou ele brincando também, né? O pessoal fica sempre nesse negócio, mas não escolhe um sentido de vamos para o que der e vier, mesmo que a gente brigue, sinta, a gente vai se entender, a gente vai conversar e vai chegar em alguma coisa. Agora, dura é quando não tem como mais chegar, né? E isso acontece, por exemplo, eu vi as quebras dos projetos, né? Esses 30 mil, trabalhando também com relações humanas, já há muitos anos, né? Dentro dessa Constituição investigativa de educação humanizadora, de redes humanizadoras, de projetos, quando entra no processo de poder, a confiança e o vínculo, ele entra num campo, assim, realmente de destruição. Porque quando você tenta pôr aí, não hierarquia, porque a hierarquia ela é natural, hierarquia funcional, hierarquia ecológica existe. A natureza tem hierarquia, né? O próprio sistema solar tem a sua hierarquia. Agora, uma coisa é uma hierarquia natural, que não é de poder sobre o outro, e sim de função, intenção e relação, e outra coisa é uma hierarquia burocrática, a qual ela vai dizer, eu sou mais que você, cala a boca, você não vai falar. Aí começa justamente essa dificuldade, né, querido Bruno? Você quer comentar, querido Bruno? Eu acho que eu treino karatê há 50 anos. Eu tive uma conversa com o professor segunda-feira. A gente estava conversando de alguma coisa, etc. e tal. Aí o sensei Yoshida falou, Braz, chega a hora para tudo.
A gente não tem que ficar desesperado. A gente tem que ter paciência, tem que esperar. Só que a gente não pode enganar o outro. E a gente tem que ser sincero com o outro. Se no momento não dá certo, a gente fala, no momento a gente está inviabilizado a nossa relação. Agora, se você amadurecer mais, e eu também, a gente pode no futuro, porque chegou a hora. Então, eu achei engraçado ele falar, chegou a hora para tudo. Para esse professor, quando eu falei do livro, né, que eu ia lançar, aí ele falou, vai sair. Porque é verdade. Quando eu falei do filme, ele falou, vai sair, porque é verdade. Chegou a hora. Então, chega a hora para tudo. Chega até a hora de morrer, só que eu espero que a morte não seja morte. Eu espero que a morte seja libertação de muitas coisas, entendeu? Que a gente comece a ver de forma diferente. E aí vai ter uma real comunidade educadora planetária, né? Já tem, né, querido Braz? Já tem. Já A tem. gente não se percebe muitas vezes, não temos tanta consciência, mas de vez em quando nós vemos o brilho, né? Vemos assim um insight de consciência e vemos a lua correndo, né? Não é por menos que estamos aqui, né? Olha, o Bruno está com a mãozinha levantada também. Eu sei que a gente está avançando um pouquinho a hora, mas se a gente puder, né, pelo menos fechar, até o Braz já está cansado, a gente deixou o Braz cansado. Sim, querido Bruno. É tão bom ouvir o Braz, assim, porque ecoa, né? Ecoa no coração. Tem gente que tá na peleia, como diz aqui no Sul, né? Nossa, que cara Peleia. tá na peleia todo dia. E, Braz, o que eu quero saber, cara, é assim, ó, quando tu traz a questão da importância do núcleo duro, né? E a gente vive muito isso, sabe? E aí tá. Deixa eu baixar aqui o microfone, vai melhorar. Tava lá na cabeça. Uma coisa que a gente vive aqui, cara, é a gente não quer tornar o projeto e toda a construção dependente do núcleo duro, mas parece que é difícil fazer essa coisa, assim, sabe? E porque e não é que eu acredito num vanguardismo ou quanto nós somos maravilhosos ou especiais, mas assim, parece que as pessoas elas entendem, e eu não estou falando de uma complexidade intelectual, eu estou falando de uma complexidade de espírito, de fervor, assim, sabe? Porque parece que as pessoas entendem até uma camada. Mas sim, tem que mudar mesmo. Tem que ser mais democrático. Mas o que o cara tá falando é noutra profundidade. Parece que é um fogo que vem de dentro e que não é assim para tu chegar no lugar e criar isso do nada, sabe? E aí, às vezes, a gente sente meio órfão, assim, tipo, mas a gente não quer que o troço fique atrelado só a gente, sabe, que vai além, mas parece que na maioria das pessoas aquilo fica numa superfície e não chega nesse âmago de paixão e de fervor. O que tu me diz, Braz? O que você faz? Bruno, eu estou refletindo sobre o núcleo duro. Qual seria o núcleo duro do Campos Salles hoje? Seria o coordenador pedagógico, o Robson, as outras duas coordenadoras pedagógicas, alguns professores que eu poderia até dizer o nome e alguns alunos que eu poderia até dizer o nome. Só que esse núcleo duro, para continuar a ser o núcleo duro das decisões, principalmente no âmbito da escola, depende de muita gente da comunidade que são liderança. Então, o Robson está sempre buscando essa legitimação da comunidade. Agora, eu entendo bem
Porque, às vezes, tem um núcleo duro que não é núcleo duro. Tomam decisões e aí cada um sai fazendo o que sempre fez. Aí não é núcleo duro. Está precisando constituir um núcleo duro. Talvez essas pessoas não sirvam para ser desse núcleo duro. E quando eu defendo o núcleo duro, é só uma estratégia de unir as pessoas. Porque o objetivo é ser uma equipe muito maior, que extrapola esse núcleo duro e que fortalece essas pessoas individualmente também. Então, a função do núcleo duro é unir as pessoas dos segmentos. Agora, quando ele não consegue unir nem eles, então não há núcleo duro. A gente tem que ter um olhar para ver quem é que consegue estar com a gente para fazer essa articulação, entendeu? E tem pessoa que não adianta. Eu, às vezes, fico observando no próprio Campos Sales, né? O quanto é difícil se tivesse que começar tudo de novo. Porque o Robson não é o diretor. Feliz ou infelizmente, o diretor é o gestor, é o principal. Até nos Estados Unidos é the principal, não é? Seria difícil saber hoje. Hoje, se tem um núcleo duro, se tem gente que decide lá e leva as coisas para frente, é porque busca essa legitimação fora de lá. Fora de lá. E esse é realmente o problema. Então, quando você consegue, por exemplo, na época que eu constituí núcleo duro com a Rosemeire e a Natalina, tinha várias outras pessoas. Só que aquela que tinha sido diretora até 2 horas antes, ela nem entendia o projeto. A gente não podia contar. E ela não atrapalhou em nada. A gente só deixava ela de lado, avisava, ó, vai ser assim, assim, assim. Porque as decisões eram tomadas por nós 3. E aí a gente tentava legitimar essa decisão no grupo, diante de muito mais pessoas. Então, o núcleo duro é fundamental. E naquilo que a gente pensa, que a gente busca, a gente não pode estar isolado, sozinho. A gente não tem força para continuar a ter esperança. A gente tem que descobrir. E, às vezes, é estranho, porque a gente tem o hábito de definir as pessoas, mas as pessoas não podem ser definidas. Eu já falei para vocês, quando o projeto entrou em crise no Campos Sales, que eu chamei 15 pessoas, de acordo com os meus critérios, quem deu mais força para que eu tivesse coragem, quando começou o negócio, já a sala de vida, ela subiu e veio com um discurso como se ela não tivesse participado de nada. Eu falei, então você pensa que você toma a decisão para os outros cumprir. A decisão que você toma é principalmente para você cumprir. Ela falou, então é assim? Eu falei, é assim. Ela voltou, nunca mais falou. Ou era verdade, ou ela fingia que não tinha problema, que estava junto a vida inteira. Então, a gente não pode definir. E gente que não foi chamada, porque não tinha as características que eu achava que tinha, foi um pé de boi de sustentação do projeto, que eu fiquei até besta. Então, não está escrito na cara das pessoas, entendeu? Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ninguém sabe o que ele é completamente, né? Ninguém. E isso é bonito, porque tem sempre uma abertura muito grande para a gente se constituir, para a gente se relacionar. E há uma margem que impede da gente definir qualquer pessoa.
Porque quando a gente define qualquer pessoa, a gente mata a pessoa. Mata mesmo. Quando eu falar, essa pessoa é isso, ponto final, acabou, eu matei a pessoa. A relação entre nós, ela não é nada. Por quê? Porque eu reduzi a pessoa a um objeto que eu defino. Então, a gente tem que descobrir se o núcleo duro não está naqueles que deveria ser, está em outros. Aí, de repente, você se surpreende, você descobre que a pessoa está no núcleo duro. Você Bem sabe, assim. tem uma coisa que eu acho muito... Quando acontece uma coisa muito grave, você fala, e agora? Eu não me apavoro mais. Porque eu acho que tem uma coisa que é o saber do inconsciente. E, de repente, pinta uma coisa que você nem esperava. E dá certo. Você fala, meu Deus, como que eu não pensava nisso? Então, eu acho que viver isso, isso gera esperança. A gente não para, não baixa a guarda, entendeu? A gente não deve baixar a guarda. Agradecida, querido Braz, muito especial. Deixa eu falar mais uma coisa quando falo em núcleo duro. Esse núcleo duro que eu vivi, sem os outros saber, a minha mulher sempre viveu, chamada Arlete, que faleceu. Porque a gente conversava, a gente discutia, a gente gerava esperança para o outro, sabe? E dava uma força tão grande. Então, a gente tem que se alimentar de tudo que a gente pode. Está cheio de pessoa, está cheio de gente que quer construir e às vezes nem sabe que quer construir. Muito lindo, querido Braz, muito agradecida. Olha, o Luciano quer compartilhar uma belezura aí com a gente, uma beleza, ele falou uma boniteza, não sei, né, Luciano? Fala aí, Luciano, eu brinquei com ele aqui. Isso mesmo. Ô, Braz, o que você falou, eu tô acordadão aqui, você me engajou nessa sua conversa toda. Mas esse aqui, ó, já foi, ó. Esse aqui tá aqui no meu... Esse aí você não engajou, não. Esse daqui trocou demais hoje. Nem eu falando no ouvido dele aqui, ele acorda. Mas então, ontem eu provoquei os estudantes lá da escola falando assim, e aí, está acontecendo alguma coisa de ruim no mundo? Está acontecendo alguma coisa de difícil? Eles, o terremoto lá, né? Falei, tá bom, então vocês vão ter que escolher agora, vão ter que escolher agora. O que vocês vão fazer? E não fazer nada também é uma opção. Vocês vão optar por não fazer nada, ou vão fazer alguma coisa. E aí? Aí optaram por fazer alguma coisa. Aí começamos a construir, Mariana aí tá ajudando também, outros educadores, e aí eles estão num projeto aí para, nas próximas 2 semanas, ajudar a galera lá da Venezuela, né? Então, de uma forma ou de outra, vai chegar em vocês aí essa movimentação, de repente a gente até liga os pontinhos da rede aí, e outras partes da rede também avança, não sei, a gente pode pensar em 10 mil formas aí de ligar esses pontinhos, né? Mas é isso, só para vocês saberem que está rolando, eu estou fazendo a divulgação, o marketing aqui dessa ideia, tá bom? É isso que eu falo, o saber do inconsciente, descobrir uma coisa para estar vivo, para estar interagindo, para estar sendo solidário, é isso aí. Agradecida, Luciano. Vamos sim, coloquem ele no grupo das redes para a gente ver o que pode integrar, o que pode ajudar, quem que pode se conectar, né? E a gente faz essa conexão, tá, Luciano? Com certeza, sempre bom, importante. Posso trazer uma estudante no próximo encontro para ela falar um pouquinho com o que está rolando? Pode não, deve, né? Você sabe que deve. Maravilha, então. Na questão de poder, deve. Inclusive, a gente já... Aqui é o nosso espaço, né?
Viu, querido Braz? Se quiser também trazer a galera aqui, é muito bem-vindo, tá? Pegar jovens animados aqui para pôr a boca no trombone também, né? Chamar, ver o que os professores, entre aspas, estão fazendo, né? O que a gente pode ajudar também, é muito bem-vindo, né? E todos nós, a gente tem esse espaço nosso para essa integração mesmo, né? Afinal, quem somos nós sem as crianças, os jovens e todas as gerações, né? Quem somos nós? Somos essas redes, temos que nos integrar. Nossa, muito agradecida, querido Braz, muito agradecida a todos. A gente está quase 2 horas, né? Eu não quero continuar muito mais só por causa do tempo mesmo. Eu sei que todos estão com filhos, né? O Luciano já está até com filho aqui, né? E a gente precisa do momento. O Bruno ali, a Mariana, as crianças devem estar tudo correndo de um lado para o outro. Bom, tem os jovens, já não são tão crianças, mas ainda assim ainda tem uma criança, né? A Carol, não sei, né? Como é que tá a situação, mas deve também, a galera deve estar aí, né? Criançada do Sérgio também, não sei onde está o filho, mas deve estar por aí também. Ah, tá bem ali do lado. Então, né? A Lorena e a Carla também estão nessa situação. Acho que só eu aqui que não tenho filho, oh, meu Deus. Bom, gente, daqui a pouco eu resolvo isso. Me dá mais uns 4 anos. 4 anos, então tá. Já anotei aqui, vou cobrar, hein? Tô contando contigo, viu? A Mariana é agendado aqui. Tem que arranjar ainda quem, porque não tem quem, mas aí quando arranjar, a gente descobre para teu filho. Bom, então é isso, gente. Querido Braz, muito agradecida a todos. Querido Braz, você é sempre bem-vindo. Se você quiser estar na próxima, puder estar, esteja conosco. E aí a gente vai falar mais também para trazer os projetos, você conhecer também. Aí você questiona a gente. Faz ao contrário, a gente questionou bastante, te perguntou bastante, pega a gente e faz uma prova com a gente. Pergunta tudo para a gente poder se lascar, no bom sentido, para a gente poder trazer uma reflexão, um aprofundamento. Olha, eu já trazendo outro lado, tá? No bom sentido, tá? Mas agradecido. Grande abraço, Foi então. prazer estar com vocês. Valeu, Braz, satisfação, amigo. Até mais, Gratidão, Braz. Obrigado por reativar esses vínculos. Amei. Obrigada, Brazo. Muito bom. Obrigadão, Braz. Tchau. Tchau. Valeu, Braz. Valeu, pessoal. Boa noite. Pessoal. Tchau. Boa noite. Até a nossa próxima quinta, gente. Ô, Braz. Ô, Braz. Eu ia falar para ele, Braz, fica com a gente aí, né? Essa chamada aí que você fez. Para ele estar aí daqui para frente, né? E trazer mais professores deles também. Né? Claro, eles estão convidados, é só a gente ver a agenda. Já tem o Celso também, é só confirmar com ele. Vou ver se na próxima quinta ele pode. O pessoal se colocou em aberto, então é só a gente ir organizando as agendas. Maravilha. E o pessoal vir. Vocês precisam vir. É verdade. Hoje, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, bastante atrasado, né? Mas chegou. Mas cheguei. No próximo eu chego no horário. Um beijo, minha cara, fica bem, viu? Beijo, querida Carla. Se cuida. Bom tê-la aqui também. Tá valendo, agradeci. Tchau, beijo.